E aí, pessoal, tudo jóia? Gente, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os crimes na Lei 8666, tá? A gente vai falar um pouquinho dos tipos penais que tem na Lei 8666, bem como alguns aspectos importantes em torno dessa temática, né? É legal a gente fazer uma aulinha um pouquinho, conversarmos um pouquinho sobre esses crimes, porque muitas das vezes, né, a maioria dos candidatos, quando estuda para concurso, enfim, e às vezes os editais pedem a Lei 8666 como um todo, né, a Lei 8666 na íntegra. E aí o pessoal acaba se esquecendo, às vezes, de olhar lá no finalzinho da Lei 8666, tem alguns crimes previstos, né, tem vários crimes previstos lá, e muitas das vezes, se o concurso público cobra a Lei 8666 como um todo, é importante olhá-la de maneira integral, né? E o pessoal às vezes acaba se esquecendo, às vezes nem sabe que tem alguns crimes previstos lá, tá bom? Então a ideia é a gente fazer uma rápida conversa, um rápido bate-papo sobre isso, sobre essa temática, justamente para mostrar, para conscientizar, né, da existência de alguns crimes na Lei 8666, legal? Bom, então acerca disso, pessoal, separei alguns artigos aqui para a gente começar. Vamos começar pelo artigo 83 da Lei 8666, então estamos na Lei de Licitações, a Lei 8666. Vejam só que interessante o artigo 83. Os crimes definidos na lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam seus autores quando servidores públicos, além das sanções penais que estão previstas na lei, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Então vejam que é uma consequência natural da pena quando se cometer um crime da Lei 8666, esses crimes que nós iremos conversar, é uma consequência natural à perda do cargo, né? Vejam vocês, quem já teve contato com o direito penal, com a parte geral do Código Penal, lá no artigo 92 do Código Penal, também pode ser uma consequência da sentença que condena um funcionário público por um crime contra a administração pública, por exemplo, perder o seu cargo. Então, lá no Código Penal já havia uma previsão parecida com essa que nós temos aqui no artigo 83. Então, vejam, né, recapitulando, que pelo artigo 83 da 8666, o cometimento desses crimes que nós iremos conversar daqui a pouquinho pode acarretar a perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo, e esse é o teor do artigo 83, portanto. 84, pessoal, é um conceito de servidor público, né? É um conceito parecido com aquele que nós temos na Lei de Improbidade Administrativa, né? Lá no artigo 2º da 8429, tem um conceito bem abrangente de servidor público, né? Que é realmente todo mundo, né? Que mesmo que transitoriamente, até sem remuneração, exerce um cargo, função ou emprego público da maneira como está aqui. Então, é um conceito bem abrangente de servidor público. Ainda no 84, tem aquele que se equipara a servidor público, né? Então, entidade paraestatal, entendidas aí, né, como empresas públicas, sociedades de economia mista, todos esses aí podem, portanto, ser equiparados, podem cometer crimes, conforme a gente tem na Lei 8666. Esse parágrafo 2º do 84 é interessante, pessoal. Aqui a gente tem o que nós chamamos, né, o que se conhece como majorante da pena. Vejam vocês, a pena imposta será acrescida de 1/3 quando os autores dos crimes, que nós iremos ver, forem ocupantes de carga em comissão ou função de confiança. Então vejam, né, pessoal, o fato de serem pessoas exercendo o cargo em comissão, que é aquele que exerce, digamos assim, o nomeante, né, escolhe a dedo a pessoa que vai exercer o cargo. Então existe, de fato, uma função de confiança, afinal de contas, você pontualmente escolheu quem vai exercer aquele cargo, aquela função de assessoramento, direção e de chefia. Então veja, você quebra essa confiança aqui quando você está em um cargo em comissão e pratica um crime. Esse é o entendimento que se tem aqui. Claro, também aquele servidor de carreira que ocupa uma função de confiança, não é, que só pode ser ocupada por servidores de carreira, também ele está frustrando a confiança depositada nele para ser chefe, ou digamos, exercer uma função assemelhada a um cargo de chefia, algo nesse sentido. Então vejam, pessoas nessas duas situações tem aí essa majorante de 1/3, legal? Em órgão da administração direta, autarquia, empresa pública, enfim, onde houver aí poder público e ele for chefe, o cargo em comissão, função de confiança, enfim, ele pode responder, portanto, aliás, ele vai ter a majorante na pena dele em 1/3, tá bom? Então, 84, parágrafo 2º é importante. Vamos agora falar dos crimes propriamente, pessoal, agora, artigo 89 tem o primeiro delito, né, o primeiro crime que nós temos na 8666, que é dispensar ou inexecutar
exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Veja que interessante, pessoal. Quando nós estudamos a Lei 8666, lá nos artigos 24 e 25, a gente tem no artigo 24 a dispensa de licitação e no 25 temos a inexigibilidade. Cuidado, pessoal, então vejam vocês o cuidado que o agente público, né, que o administrador público precisa ter, porque se ele comete uma dispensa ou uma inexigibilidade fora daquilo que a lei autoriza, fora das circunstâncias previstas na lei, ele pode cometer um crime, legal? Então vejam vocês que é o que o artigo está dizendo pra gente, o artigo 89, é um crime, portanto. Agora vejam o seguinte, pessoal, o objetivo, isso é um entendimento já da jurisprudência, né, o STF, inclusive, já decidiu nesse sentido, que esse tipo penal aqui, pessoal, da dispensa ou da inexigibilidade fora das hipóteses previstas em lei, ele visa punir aquele agente público de má fé, né? Ele não visa punir aquele agente público inexperiente, que não sabe, que não tem conhecimento, ele visa aqui punir aquele agente público de má fé, tá bom? Se houve dano ou não ao patrimônio público, isso é uma questão que não está pacificada, né? Porque tem gente que entende, não, para caracterizar esse crime precisa haver dano ao patrimônio público. Outros entendem que não é necessário efetivação de dano ao patrimônio para se caracterizar esse delito. Isso não está pacificado. O que está pacificado é, esse tipo penal não visa punir aquele agente público inapto, aquele que não conhece, que não teve muita informação, né? Ele visa punir aí o agente público, digamos, de má fé, aquele que realmente quis cometer esse delito, tá bom? Então, ó, pena aqui, a pena base, né, detenção de 3 a 5 anos e multa. Vocês vão ver que vários crimes têm essa característica, sempre detenção, e aí o que vai variar, a multa também é bem presente, tá bom? O que vai variar são aí o intervalo de fixação da pena, tá bom? Na mesma pena, incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o poder público. Então, vejo vocês que aquele que foi contratado, né, por dispensa, por inexigibilidade, também pode responder da maneira como vocês podem ver aí no parágrafo único do 89. Esse crime é importante, tá, pessoal? Não se esqueçam também que uma dispensa indevida de licitação, por exemplo, também é um ato de improbidade administrativa. Lá na lei de improbidade administrativa, nós temos o artigo 10, que fala dos atos que provocam lesão ao erário, que causam dano ao erário. Lá no artigo 10, no inciso 8º, a gente tem um ato de improbidade justamente da dispensa indevida do procedimento licitatório. Então, também, além de se você dispensar, né, fora das previsões legais, né, a licitação, você pode cometer um crime e também pode ter praticado um ato de improbidade. Vai ser processado duplamente pelo mesmo fato, né, na esfera criminal, aqui na 8666, isso aqui são crimes, então o processo corre na esfera criminal, e na lei 8429, na lei de improbidade, ali não, ali é um processo cível, é uma outra tratativa, tá bom? Então esse é o artigo 89, bem importante, pessoal, talvez é o crime mais famoso, né? E também na jurisprudência, se você consultar decisões judiciais tomadas ou condenações criminais tomadas com base na 8666, o artigo 89 ele é bastante frequente, tem muita decisão judicial sobre ele. Legal? Vamos lá, pessoal. Prosseguindo, artigo 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Vejam também que a pena é uma detenção com multa, né? A gente vai ver que isso é bastante frequente, detenção e multa sempre, mas aí 2 a 4 anos varia um pouquinho. Então veja, pessoal, que esse crime, ele está priorizando o quê? O caráter competitivo, gente. Licitação, ela existe para isso, né? Para selecionar a melhor proposta, mas tem de haver e tem de ser incentivada a competição entre os licitantes, uma competição sadia, uma competição leal, de boa fé, claro, todos ali brigando de boa fé, com lealdade, para serem escolhidos pela administração pública a fornecerem seus bens, a prestarem serviços, enfim. Então,
Então, a lei valoriza essa competição, né? Quer que se abra para que o máximo de participantes possível possa participar do procedimento licitatório. Então, se você frustra isso, você pode vir a cometer um crime da maneira como está aqui. Legal? E, obviamente, a fraude, né? Muito pior. Então, também está nesse tipo penal do artigo 90 da 8666. No artigo 91, nós temos assim, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa a uma licitação ou a celebração de um contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo judiciário. Então, veja, pessoal, que tende a haver essa invalidação para acontecer esse crime, né? Isso daqui, pessoal, essas palavras, né, quem já estudou direito penal pode se lembrar do crime de advocacia administrativa, por exemplo. Lá no Código Penal nós temos o crime de advocacia administrativa bastante parecido com isso, né, que nós estamos vendo aqui. Lembrando também, ó, mais uma vez, detenção e multa, isso é um padrão, e aí variou também, né, vejam que variou aqui os intervalos mínimo e máximo da pena, de 6 meses a 2 anos, nesse aqui um pouco mais brando do que os dois anteriores que nós visualizamos. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado, do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o poder público sem autorização em lei, no ato convocatório ou nos respectivos instrumentos, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Isso aqui é importante, né, pessoal? Realmente você frustra essa fila, você faz alguém furar a fila, né, de sua exigibilidade, observado o disposto no artigo 121 desta lei. Então, mais um crime. Esse daqui, vocês vejam, é quando o agente público ele não observa as prescrições legais, contratuais, enfim, né? E aí quer, por exemplo, prorrogar o contrato sem poder, né, prorrogar esse contrato, sem ter amparo legal ou normativo para isso, ele quer prorrogar esse contrato, mesmo se ele, tendo ele admitindo, possibilitado ou dado causa a isso, de toda maneira ele pode estar cometendo esse crime. Mais uma vez, detenção e multa de 2 a 4 anos, então segue aquele padrão que nós já havíamos comentado. Incide na mesma pena, né, ainda dentro do 92, o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para consumar a ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais. Então, o contratado também vai responder pelo crime da maneira como está aqui no 92. Legal? Prosseguindo, pessoal, artigo 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, também, ó, detenção e multa de 6 meses a 2 anos, importante isso também, ó, impedir, perturbar ou fraudar licitação, acontecimento da licitação, né? Melhor dizendo, devassar sigilo, pessoal, olha só, vejam como o sigilo da proposta, né, que o licitante leva para a sessão pública da licitação, vejam como isso é importante, tem que ser conservado esse sigilo, você só quebra o sigilo na data e horário designados para a abertura da sessão pública, isso é óbvio, né, o edital fala isso e a lei fala isso, né, o sigilo das propostas é fundamental para a lógica, para a natureza do procedimento licitatório. É a mesma coisa, você pode sempre pensar de maneira análoga à prova do concurso público. É fundamental que a prova seja sigilosa até a data da aplicação do exame. Ali sim os candidatos terão conhecimento da prova, das questões, enfim, é naquele momento. Licitação é a mesma coisa. Não pode uma empresa ficar sabendo da proposta da outra antes da sessão pública. É isso que tem que ser preservado, para garantir justamente a isonomia entre todos, para que a administração efetivamente escolha a melhor proposta, né? Então essa é a ideia. Se isso é devassado, se isso é quebrado, isso é um crime, como apresentado aqui, tá bom? Ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo, enfim, detenção e multa, e aqui varia de 2 a 3 anos os intervalos, legal? Afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça ou fraude. Veja, aquele licitante que quer ganhar a licitação a qualquer custo, né? Ele não deixe que alguém participe daquela licitação. Crime, pessoal. Mesmo aí oferecendo vantagem de qualquer tipo, você não permitindo que alguém participe de uma licitação, né? É um crime, detenção e multa de 2 a 4 anos dessa vez, e pode, por exemplo, praticar ameaça, né? Pode praticar alguma lesão, enfim, alguma lesão física mesmo, né? Então isso pode acontecer. Além da pena correspondente à violência, ele vai responder 2 vezes, né? Por um outro crime. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. Então a lei pune os dois, né? Quem, digamos,
tenta afastar quem afasta e quem concordou com isso, né? Quem aceitou a vantagem e ficou quieto e realmente colocou o rabo entre as pernas e não quis participar da licitação, ficou satisfeito com a vantagem devida, né? Não quis participar, então a lei também pune essa pessoa. Fraudar em prejuízo da fazenda pública a licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrentes, e aí com uma série de condutas, pessoal, elevando arbitrariamente os preços, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando uma mercadoria por outra, alterando substância, qualidade ou quantidade, tornando, de qualquer modo, injustamente mais onerosa a proposta ou execução do contrato. Veja, pessoal, que todas essas condutas aqui meio que frustram a administração pública, né? Meio que são condutas que fazem a administração pública de boba, né? Então, se o cara for esperto demais, quiser fazer a administração pública de boba, tem algumas condutas aqui que podem ser enquadradas, podem ser tipificadas como crimes, conforme a gente pode identificar nesse slide aqui. Legal? Então, importante esse crime do artigo 96, é bom o pessoal ficar atento com isso. Legal? 97, admitir ou celebrar a licitação, contrato com empresa profissional inidôneo. Então, ó, tem aquela sanção da declaração de inidoneidade. Então, existe até um cadastro, né, onde constam lá todas as empresas que foram sancionadas com essa penalidade, e se celebrar contrato com elas, qualquer outro órgão da administração pública celebra um contrato com uma empresa, com alguém que foi declarado inidôneo, isso é um crime, o agente público vai responder por esse crime aqui. Detenção de 6 meses e multa de 6 a 2 anos, né? Incide na mesma pena aquele que declarado inidôneo venha a licitar ou contratar com a administração. Então aí também nós temos a empresa pode responder por esse delito, a empresa eventualmente beneficiada, né, também vai responder pelo delito. E aí o último crime, pessoal, para a gente encerrar o nosso vídeo, o 98 fala assim: obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais. Então a gente tem lá, por exemplo, na esfera federal, o famoso SICAF, que é o Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. Se você impede alguém de se cadastrar no SICAF, né, ou obsta, impede, dificulta, pode estar cometendo esse delito. Aliás, está cometendo esse delito. O cadastramento de fornecedores, pessoal, ele tem que estar permanentemente aberto. Isso está lá nos artigos 33 ou 34 da 8666. Permanentemente aberto para os interessados poderem se cadastrar e para posteriormente participarem de licitações, né? Ou promover indevidamente alteração ou suspensão ou cancelamento do registro do inscrito. Detenção também e multa de 6 meses a 2 anos. Legal? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, então, a gente comentou aí alguns aspectos importantes. Lembrá-los, né, de que existem crimes previstos na 8666. Importante sabê-los, conhecê-los. Em algum momento é importante, você que está estudando para concurso, saber disso, né, que existem crimes previstos na 8666. Algumas coisas até bacanas, importantes, algumas associações que você pode fazer com o Código Penal, com lei de improbidade administrativa. É bacana, então, a gente sempre estudar dessa maneira sistematizada, né? Associando com outras disciplinas, com outras leis. Eu acho que facilita e isso agrega muito nos estudos de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos e até uma próxima.